Olá, olá centelhas, boa noite. Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Estamos ao vivo, terceira tentativa aqui com vocês ao vivo para o nosso intensivão da física quântica. E eu não estou vendo o pessoal. Agora eu vi o Mário Jorge. Comentários. Já enviei o convite para o Mário. Hello, Mário. É que agora o, o, o Instagram agora me surpreende que ele está sempre com a câmera virada para o outro lado. E o Instagram tá me surpreendendo que eu não tô vendo ninguém. Eu só tô vendo o número de pessoas que estão assistindo a gente, mas não tá aparecendo comentário de ninguém. Ninguém tá falando nada. Aqui no Duel está aparecendo, gente. O que será que tá acontecendo com o meu aqui, que tá de greve? Não tá deixando eu ver os comentários de vocês, gente. O Elson está por aí? Tá aqui do lado. Então, Ele não boa noite, sabe Elson. o que é Então, também. ele olhar no celular dele, de repente ele enxerga, porque eu aqui estou enxergando alguma coisa. Eu só não sei gerenciar isso aqui, mas está aparecendo aqui Pois os é, comentários. aqui para mim aparece que eu posso desativar os comentários. Só que nem para mim nem aparece ativado. Como é que eu vou desativar? Eu estou vendo aqui no celular do Elson. Foi que a atualização, o Gustavo está falando assim, foi que a atualização, Mai. Foi o que, Gustavo? Não sei, se o Instagram vive mudando a regra do jogo. Ai, ai, ai. Não, Beatriz, não vai ser transmitido no YouTube. A gente resolveu fazer, uma parte lá no YouTube e mais dois episódios aqui para complementar no Instagram para o pessoal, tá bom? Aqui, então, não estou conseguindo ver os comentários. Eu vou ver os comentários aqui. Você está conseguindo ver os comentários do pessoal, Mário? Aí? Olha, aparece, mas ele costuma travar e eu não sei depois quando trava como faz para subir para ver o resto, mas acaba aparecendo um pouco aqui sim. Eu tô com dois celulares. Eu tô com o celular do Elson. Aí no celular do Elson, que ele tá como participante, tá aparecendo os comentários, né? Estou vendo aqui, por exemplo, Thaís Moara02 comentou: Oi, linda, que sonho estar participando, o horário não bate. Vai ser transmitido pelo YouTube, você viu agora. Tá tendo os comentários aqui sim. Então aqui, só que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, O olha, meu, eu vi uma pergunta aqui. Ai, tem agora pergunta, gente. Olha só que legal essa função. Toque em uma pergunta para responder. Olha que legal. Apareceu aqui. Tenho que me atualizar desse Instagram aqui. Quem é a parte do marketing aqui é o Elson. Eu tô também com o meu aqui, Mário, ó. que legal. Eu segui a sugestão do Elton e imprimi ao Ao contrário, para contrário. as pessoas poderem ver. É verdade, porque quando a gente imprime normal, aparece espelhado, né? Gente, boa noite, centelhas, boa noite, consciências. Estamos aqui para dar continuidade na nossa série de lives, em parceria aqui com a Big Toe Brasil, Mário Jorge, falando sobre física quântica, o nosso intensivão da física quântica, descomplicando a física digital, né? Usando a física digital para descomplicar a física quântica e usando também os nossos conhecimentos de cocriação da realidade. E o Mário está aqui para trazer esse olhar científico também, me ajudar nessa parte de, enfim, vocês sabem, né? De ciência, de física quântica, que ele tem mais experiência. E eu aqui junto com vocês para trazer esse olhar também de dia a dia, vendo o que a gente pode descomplicar, o que o gato de Schrödinger tem a ver com a nossa cocriação. Meu Deus do céu! Que tem a ver esse gato, Mário? Nós vamos falar disso hoje. Pois é, May, mas é muito legal isso que você disse, porque assim, a ideia realmente é tentar descomplicar ao máximo, né? Porque a física quântica, nem os cientistas da época que criaram entendiam, né? Então, se a gente for ficar... Ninguém está fazendo curso para a pessoa virar físico. É para a Sim. pessoa trazer coisas práticas para o dia a dia dela. E a gente tem
uma visão mais científica e uma visão mais intuitiva, né? Que a gente se complementa e que ajuda a expandir os dois lados da pessoa, né? Eu acho que é bacana isso. Bacana, isso mesmo. E hoje nós vamos falar do experimento do gato mental de Schrödinger. Quem aí já estuda física quântica? E é importante lembrar, gente, que quando a gente fala física quântica, como o Mário falou, ninguém vai ser um físico, né? Um cientista, né? Mas a gente estuda física quântica ligada à espiritualidade, à lei da atração, como queira chamar, filosofia, metafísica, enfim, né? Porque hoje em dia a gente sabe está havendo um movimento, um grande despertar, né, da consciência, onde as pessoas estão se interessando. E o que eu acho legal é que está vindo uma espiritualidade mais científica, por assim dizer, né, Mário? Porque não é algo assim, não, você acredita nisso porque tem que acreditar, porque eu estou dizendo para você que é para ser. Não, é algo que você pode testar na prática. Inclusive, eu até compartilhei que eu fiquei super feliz, porque ontem eu fui dormir decidida a testar o meu poder de cocriação. E eu fui, visualizei o arco-íris e tal. Vou manifestar um arco-íris. A minha intenção é cocriar um arco-íris. Aí visualizei arco-íris, vi um monte de arco-íris na minha frente, arco-íris pequeno, arco-íris grande. Só que larguei de mão no dia seguinte. E aí hoje, quando eu estava num shopping aberto aqui, né, que é no lago, aqui em Brasília, aí eu olho para lá o arco-íris, aí eu disse, olha o arco-íris, ai que legal. Eu não estava esperando que fosse no mesmo dia, eu só queria ver o arco-íris, mas foi tão legal que foi da noite pro dia, né? Então, vamos falar desse poder de intenção, porque quando a gente põe o foco, né, o observador, os futuros prováveis, eles vão ficando... Enfim, o Mário vai explicar melhor sobre isso. Vamos falar do gato. Mário, como é que esse gato foi parar na caixa? Que maldade foi essa que fizeram com o gato? Colocaram veneno radioativo de um lado e comida do outro. E o que é que o pobre do gato tem a ver com isso na nossa vida de co-criador? Isso aí. Começando sempre lembrando, para quem ainda não ouviu nada da gente comentando antes sobre isso, né? Esse experimento do gato é um experimento mental, né? Então, Schrödinger propôs isso como experimento mental. Ele não matou nenhum bicho por conta disso. Então, antes que a Sociedade Protetora dos Animais aqui bater na nossa porta. Então, ele propôs isso como uma ideia para tentar trazer à tona e fazer as pessoas pensarem sobre esse conceito da superposição, né, das coisas que estava rodando na época, e ele encontrou essa forma de explicar e incomodar as pessoas para pensarem nisso. Sim. E o experimento mental que ele propôs é colocar o gato numa caixa, junto com um gás venenoso, lá, um elemento venenoso, mas fechado, né? E esse elemento venenoso era disparado, quebrado o invólucro dele, a partir do decaimento, que foi uma aula anterior. Espero que as pessoas lembrem do decaimento que eu expliquei. Então, o decaimento radioativo, que pode acontecer em determinado tempo, com determinada probabilidade. Então, ele disparava alguma coisa que quebrava o invólucro do gás, ou lá do veneno, e aí, em determinado tempo, com determinada probabilidade, o gato talvez estivesse morto, ok? Então, antes de um tempo, quanto menor o tempo, menor a probabilidade. Quanto maior o tempo, maior a probabilidade do gato estar morto. Mas a verdade é que com a caixa fechada, ninguém saberia se o gato tinha morrido ou não, porque o decaimento é estatístico, é aleatório, não é preciso, né? Então, é probabilidade no tempo. Então, o que ele propôs foi o seguinte: imagine que, enquanto a gente não abrir a caixa, não sabemos se o gato está morto ou se o gato está vivo, né? Então, na verdade, o que ele está lá é uma superposição de estados. Então, ele está tanto morto quanto vivo, né? Então, ele está nos dois estados superpostos. E aí, essa imagem é interessante, porque a gente vai usar ela para outras coisas também. Mostra o seguinte: num determinado ponto, o gato está vivo e o invólucro não foi quebrado, que não houve o decaimento radioativo, e de um ponto para frente tem as duas opções:
no próximo quadro, ele ou houve o decaimento e o veneno foi liberado, ou não houve o decaimento e o veneno não foi liberado. Né? E aí, no próximo quadro, de novo e de novo. Então, é como se fosse a vida, né, do gato, fosse um filme onde já tivesse as duas hipóteses calculadas, as duas alternativas, as duas possibilidades estão lá disponíveis para o filme prosseguir. Tanto se o decaimento ocorreu e o gato morreu, como se o decaimento não ocorreu e o gato não morreu. Então, os dois estados estão disponíveis e, dependendo de como prosseguir, se acabar pegando um lado ou outro dos dois ramos, ou vai acontecer uma coisa ou vai acontecer outra. Mas no presente o gato está bem e no futuro o gato pode estar morto ou vivo, e na verdade está, teoricamente, em pensamento, morto e vivo com as duas opções disponíveis. Né? E o futuro, né, é interessante falar, né, porque isso é um conceito fundamental de Mike Guiteau e do Tom Campbell, né, que ele deixa muito claro que, por conta da realidade ser virtual, de certa forma programada, o futuro não ocorreu. O que está, todas as probabilidades futuras, como no caso é o gato vivo, o gato morto, são só duas. Mas a gente pode ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? A gente tem N opções. Todas as possibilidades estão pré-calculadas e os filminhos estão disponíveis lá para a gente ir na sequência. Então, os caminhos estão todos disponíveis lá na base de dados e a gente ou vai por um lado ou vai por outro. Se precisar, a gente chama de novo essa imagem, mas para o gato especificamente, serve para o gato nessas duas opções e serve para qualquer escolha da nossa vida. Que são muito mais probabilidades, né? Porque, por exemplo, essa do gato, devido à situação ser bem específica, só tinha duas opções, possibilidades, né? Mas na nossa vida, geralmente tem várias escolhas, várias decisões que a gente pode tomar que vai determinar futuros prováveis, diferentes futuros prováveis, né? É isso aí. E como a gente comentou, né, uma das coisas que a gente pretendia comentar coligadamente, como a gente divulgou, é o pensamento e materialização. Né? Então, começa a questão do pensamento. Por que a gente amarrou falar sobre o pensamento com o gato de Schrödinger? Né? Porque é um experimento mental, já começa por aí. Tudo isso está sendo imaginado como possibilidades. Então, você nem precisa criar um experimento real, né, para verificar o que acontece. Você sabe, tem duas opções. E você imagina a coisa toda e discute sobre ela sem ter que ela ocorrer. Mas estamos falando de um experimento mental, então estamos falando da mente. E a gente sabe, no final das contas, que, como o Tom Campbell sempre diz, eu sempre cito, porque essa é uma das coisas mais básicas, consciência é fundamental e tudo mais é derivado. O pensamento ocorre na consciência, tudo vem da consciência e vem como um pensamento que, na realidade, vai se tornando, né, pode se tornar realidade ou não, ok? E aí uma coisa interessante da gente deixar claro também para as pessoas é a diferença entre possibilidade e probabilidade. Porque para quem não mexe com um pouco mais de matemática, mais profundamente, isso não fica meio claro, as coisas se misturam, né? E são duas coisas completamente diferentes. Então, quando você pega uma moeda, que é o exemplo mais simples, que é igual ao exemplo do gato, ela tem cara e coroa. Então, ela tem duas possibilidades, ou cai cara ou cai coroa. E tem probabilidade de cair uma ou outra. A probabilidade é 50%, só tem duas, a moeda é bem feitinha, ou ela cai de um lado ou cai do outro. Então, tem metade de probabilidade de cair um lado, metade de probabilidade de cair o outro. Mas cada lado é uma possibilidade e a probabilidade é 50% para cada um. E o último exemplo, que fica fácil também para visualizar, é o de um dado. Né? Um dado ele tem seis faces. Podem cair 6 números. Então, as possibilidades para um dado são 6, diferente da moeda, que são 2. Né? As alternativas, possibilidades é sinônimo de alternativas. São 6 para o dado. E as probabilidades de cair qualquer daqueles lados é de 1/6. Né? É 1 dividido por 6, porque pode cair tanto um como qualquer dos outros. Como ele é bem feitinho, a chance de cair é igual. Se você jogar 100 vezes, vai dar, ou 120 vezes, vai dar 20 vezes cada um dos números, aproximadamente. Quanto mais você jogar, mais equilibrado fica. Mas a probabilidade de cair cada um dos lados, nesse caso, é 1/6. E as possibilidades são 6. Então, sempre lembrando que as possibilidades são aquelas coisas
entre as quais a gente pode escolher, né? E através do nosso pensamento, do nosso raciocínio ou da nossa intuição, né? A nossa intuição, às vezes, fala conosco também e nos aponta para ir por um caminho ou por outro. E a gente tem livre-arbítrio. Isso também conecta com o livre-arbítrio, né? Que as pessoas, tem gente que acha que não existe livre-arbítrio, então você está fazendo o que aqui, né? É como se estivesse olhando um filme e você não tivesse interferência nenhuma. Mas não, o futuro ainda não aconteceu. O gato ainda não morreu. Ele pode continuar vivo por mais um tempo, ou ele pode morrer daqui a um tempo, com maior ou menor probabilidade. Então, a nossa realidade, ela se assemelha muito com a situação do gato, com a diferença de que a gente tem muito mais possibilidades, muito mais alternativas, e a gente vai renderizando, ou tornando ela real, ou materializando, né, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas intenções. Então, a gente impacta a realidade através das nossas escolhas, da nossa intenção. A imediata, fazendo a escolha, claro, diretamente, e a futura, intencionando coisas, como você citou o arco-íris agora, para que elas ocorram mais adiante, para que a gente possa visualizá-las ou escolher vê-las, né? Mas a gente pode aumentar probabilidades futuras de ocorrências, né? Quanto mais longe ela estiver e quanto mais pessoal ela for, maior a nossa força para fazê-la acontecer. Por exemplo, você falou de visualizar um arco-íris. Você não está impactando a vida de ninguém com isso, você não vai prejudicar ninguém, é um desejo seu. Então, aquilo tem facilidade de ocorrer, né? Você soltou aquele desejo real para fazer uma experiência, porque, aliás, é outra coisa. Parabéns, né? Você deu um excelente exemplo em praticar isso. Porque você pode praticar com coisas mais sérias ou menos sérias, com coisas menores ou maiores, mas não é para ninguém acreditar em nada. É para praticar. Para praticar. O máximo que você vai descobrir é, como fez o Thomas Edison, algumas milhares de formas como não fazer. Porque você faz não é desse jeito, não é daquele jeito, até que você pega o fio da meada e acaba acertando, com um pouco de sorte, com menos tentativas que a lâmpada, né? A lâmpada foram mais de 1000 tentativas até acertar. Mas, assim, experimentar não paga imposto, né? A gente pode fazer essas experimentações com coisas simples do dia a dia e praticando, desenvolvendo musculatura, como faz um atleta, para praticar isso com coisas mais importantes para nós. Sim, exatamente. E uma das coisas que eu até dei o exemplo nessa postagem do arco-íris que eu fiz hoje, que o Neville Goddard ele ensinava, comece a praticar com coisas pequenas, tipo uma rosa, uma bola de basquete, sei lá, alguma coisa assim que você não tenha resistências. Agora, se eu falar assim, bora cocriar aqui, visualiza que você vai ter amanhã R$ 1.000.000 na sua conta, aí vai ter vários bloqueios, as probabilidades de isso colapsar vai ser menor, por quê? Porque existe também os nossos bloqueios de não acreditar que aquilo possa ser possível, né? Então, como são coisas mais simples, aí você tem aumenta a probabilidade e a velocidade daquela materialização ou renderização, né? Então, fazer experimentos, gente, com coisas que vão sendo aparentemente pequenas, que tem um que eu ensino, que é a borboleta azul. Você fecha o olho e fica borboleta azul, borboleta azul. Aí você visualiza um monte de borboleta azul de todos os tamanhos e tipos. E aí o povo vê a borboleta azul, aparece e fica enlouquecido. Ai, apareceu para mim, bem na minha cara. Teve vídeos de pessoas que mandaram a borboleta azul. E borboleta azul, eu estava vendo, uma cor muito rara na natureza. Tanto em flor, quanto em animal. Então, borboleta azul não é uma coisa que se vê todo dia, né? E a borboleta azul entrou pela janela da casa da pessoa e ela filmou a borboleta azul voando pela frente da TV. E disse, olha, mãe, eu fiz exercício. Ela entrou aqui e outra pessoa foi fazer uma caminhada e passou por um jardim que tinha flores e uma borboleta azul estava lá voando. Ou pode ser que teve alguns que viram na camisa de alguém recebeu uma mensagem por WhatsApp e o GIF era uma borboleta azul, né? Enfim, várias as formas, são uma realidade virtual. Outra coisa, né? Assim, quanto menos você limita alguma coisa, melhor, né? Quando você fala assim,
depende da cabeça de cada pessoa, né? Passa pelos filtros da experiência da própria pessoa. Você fala, não, quero visualizar uma borboleta azul, né? Por conta desse exemplo que você está dando. Agora, tem gente que vai querer ver a borboleta voando. O cara está dentro de casa, no meio de uma cidade, às vezes dentro de um prédio, de um apartamento, não sei que andar, e quer ver a borboleta azul. Mas a borboleta não entrou pela janela. Né? Escuta, é assim, se você não limitar, quanto menos você limita as possibilidades, quanto mais você abre para prestar atenção para as coisas. Uma vez alguém brincou com esse negócio de borboleta azul, já faz um bom tempo comigo, eu não nem sabia do negócio, eu vi alguém falando alguma coisa, porra, mas assim, não passou muito tempo e alguém me mandou alguma coisa com a borboleta azul, que não tinha alguém que não tinha nada a ver com aquilo, não sabia, né? Que o caminho pode ser qualquer um. Né? O universo pode usar qualquer coisa para fazer aquilo acontecer. E quanto menos limitações você impõe, realmente, é mais fácil. E sim, quanto mais simples a brincadeira e quanto mais direta e pessoal, que não impacte outro, porque assim, vamos falar um pouco de regras do jogo, né? De funcionamento da coisa. Então, quando você está falando de executar coisas com a sua intenção, né? Mind Big Tool deixa muito claro o mecanismo de funcionamento. Então, existem coisas, quanto mais pessoal for, mais domínio e força você tem sobre aquilo. E quanto mais público aquilo for, onde outras pessoas participem, né, que vão ter influência ou que podem escolher coisas diferentes, né, a vontade ela é uma coisa que ela tem uma determinada força, mas assim, se duas pessoas quiserem, vamos dizer que é um casal, um quer uma coisa e o outro quer outra, para dar um exemplo comum do dia a dia. Né? E um quer uma coisa numa direção e outra na outra. E os dois estão com aquela vontade, tentando aplicar a sua própria força e puxando numa direção e na outra. Então, assim, e precisa acontecer para o casal, vamos dizer que seja algo assim. Os dois têm força equivalente e vão ficar trabalhando contra. Né? Então, você que decidam coisas que estejam alinhadas. Né? Agora, então, se você imaginar que é uma coisa compartilhada com outras 10 pessoas da família, ou com 10 estranhos do trabalho, ou com 20, ou com 30, né? E se a maioria está pendendo para outra direção, você sozinho não vai fazer verão, porque a força das vontades, elas se somam, né? Então acaba ficando um negócio meio democrático. A maioria leva, ou então a briga é muito forte, puxa para lá e puxa para cá, e ninguém leva nada, vai por assim dizer. Então, uma das coisas aquilo, quanto mais pessoal for, mais fácil de você trabalhar. Por exemplo, alguma coisa da sua própria saúde. Você tem força predominante. Você pode obter ajuda dos outros, porque os esforços se somam. Por isso que muita gente fala em fazer círculo de cura. Né? O que é um círculo de cura? É quando várias pessoas se juntam para intencionar algo positivo, alguma energia luminosa positiva, para curar alguém. Então, várias pessoas aplicando. Quanto mais habilidosas elas forem e mais pessoas se somarem no desejo de cura de uma única pessoa, de um único problema, mais força elas vão ter para ajudar a executar aquilo. Então, essa é outra regra. Né? A quantidade, eventualmente, ajuda, como num caso desses. Então, assim, se você está tentando trabalhar sozinho, experimentar sozinho, é interessante experimentar com coisas simples, menores e pessoais, que não impactem a vontade de outras pessoas, porque aí você tem o risco de entrar em conflito. Então, Mário tocou em dois assuntos, gente, muito interessante aqui. Um existem como essa figura aqui do gato, são duas possibilidades. Ou o gato vai estar morto, ou o gato vai estar vivo. Né? É a questão da moeda. Então, existe os futuros prováveis. Eu acho que foi em uma das lives que você falou, Mário, que é como se fosse um local que chamam registros acásticos. Abraham Hicks chama de vórtex da criação, onde já existe todos os futuros prováveis calculados para você lá. E aí o que acontece é que algumas pessoas conseguem visualizar, conseguem ter acesso a essas imagens de futuros prováveis que estão esperando elas lá. E aí,
Só que cada imagem dessa são aqui, ó, ainda está em sobreposição, porque a única coisa que temos é o agora, né? O futuro, ele está com várias possibilidades ali, que já foram calculadas para você. Aí, o que é que acontece? Você colocando a sua atenção e a sua intenção sobre uma determinada escolha, faz com que uma dessas imagens aqui, vamos, digamos assim, todo mundo vai intencionar que o gato vai estar vivo, entendeu? Algo assim nesse sentido. Aí você pode intencionar sozinho para coisas que dependem de você, a respeito de você, e mais simples, que não tenham tantas barreiras. Ou uma coletividade de consciências vai intencionar juntos um futuro provável, uma possibilidade, né? Para que aquela possibilidade, aquele futuro provável, possa ser o que vai, digamos assim, se manifestar, né? Então, aí entra a questão da atenção, né? Da intenção e da atenção. Como é que My Big Toe explica-se? Porque, assim, como é que a gente, sem entender de ciência, a gente entende, né, sobre isso? Quando eu visualizo, digamos, toda noite antes de dormir, claro, sem fazer efeito Zenão, né? Visualize e depois vai viver a vida, porque lembra do efeito Zenão, tem que dar um espaço de tempo para o negócio ganhar atração, né? E aí você visualiza e você coloca a sua intenção naquilo, como eu dei o exemplo do arco-íris, né? Então, visualizei, eu vou fazer esse experimento, eu decidi comigo mesmo, vou fazer esse experimento, né? Vou me divertir. Não tinha nada sério, assim, tipo, eu não tava, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Ai meu Deus, se eu não conseguir, eu vou ficar arrasada. Não, eu queria me divertir com o experimento. Eu queria, sabe, vamos ver, como é que vai ser? Eu quero ser surpreendido. Onde é que vai aparecer esse arco-íris? Aí visualizei e realmente, gente, eu tinha esquecido que eu tinha feito a visualização com a intenção no dia anterior. E quando eu estava lá bem distraída, olho para o céu, lá está o arco-íris, né? Então, Quando você esqueceu, é muito claro que você relaxou, você exato. deixou, né? Você largou, você não ficou olhando o leite ali. Aí ele ferveu. Exatamente. Então, assim, quais são as formas, Mário, da gente colocar, usando o poder da intenção, a força para um determinado futuro provável, porque são várias as possibilidades, né? A física quântica diz infinitas possibilidades. No gato só tem duas possibilidades. Mas... Isso, perfeito. Mas duas é uma forma simples da gente imaginar, porque a gente pode facilmente extrapolar a partir de duas. Se eu aparecer com uma figura aqui com 30 filmes de continuação diferente, ninguém ia conseguir enxergar e ver o que estava acontecendo ali. Mas no caso aqui são duas, mas a gente pode ter N, X, Y, Z, seja lá quantas forem, né? Agora, o mecanismo é sempre o mesmo, né? Então, até o presente, né, só tem um quadro que é presente. Esse aqui é o quadro presente. Esse quadro aqui já é passado, já foi. Este é o presente. O futuro está com duas opções, porque... Passado, presente... Ainda não aconteceu. E o esse futuro é esse ou esse. Isso. O futuro são essas duas linhas, onde parece duas linhas é futuro. E, na verdade, são 10, 20, 30, 100, 1000 linhas, né? São filmes diferentes que estariam disponíveis para acontecer na nossa vida. Agora, então está lá, e eles estão em estados superpostos, né? Ele pode ser qualquer um deles. Alguns têm mais probabilidade, outros têm menos probabilidade, mas pode ir numa direção ou na outra. Entendi. E a gente pode perceber todas as possibilidades que tem, ou também não perceber, porque às vezes a gente tem a visão limitada, porque tem os nossos próprios preconceitos, nossos próprios pensamentos, aquilo como nós achamos que deve ser, em vez de estar olhando as coisas como são, às vezes está olhando como queria que elas fossem. E nessa daí a gente já perde uma porção de opções de possibilidades diferentes, né, na hora de escolher. Então, quem sai perdendo somos nós. Quanto menos a gente vê das possibilidades disponíveis, menos opções a gente tem. Mas a gente dificulta a manifestação de acontecer, porque aí os caminhos vão sendo mais
menos prováveis, vão tendo menos opções Isso. por exemplo, assim, Mário, quando eu falo sobre você manifestar uma vida melhor, de mais abundância para você, para sua família, né? Aí a pessoa diz, mas não dá, é impossível, porque eu ganho X reais por mês. Aí eu digo, mas o dinheiro ele pode vir só do seu trabalho? Será que não existem várias outras formas de ganhar dinheiro no mundo? Né? Ney, deixa eu citar uma coisa para você, que uma vez citaram para mim, da primeira vez que citaram, eu não entendi completamente. Na verdade, como eu era bem materialista e estava no início do processo estudando para aprender isso, eu achei a afirmação totalmente ridícula. Né? Eu olhei aquilo e falei assim, esse cara é uma besteira. Né? Isso, perfeito, presente, passado e futuro. O futuro está sempre dividido em possibilidades porque ele ainda não aconteceu. E, aliás, lembrando disso, ele está, você falou de registros acásticos, o Tom chama simplesmente de banco de dados. Banco de Porque dados. a consciência é um sistema de informação e ele tem dados lá dentro com todas as possibilidades futuras disponíveis para acontecer à medida que você vai selecionando elas. Ok? Ok. Agora, a gente está falando de possibilidades futuras, da gente influenciar. Então, quando eu vou materializar alguma coisa, como alguém chama, né? Materializar no sentido de fazer acontecer. Eu prefiro usar renderizar, porque, na verdade, é tudo imagem e não tem nada sólido. E é mais fácil você renderizar na minha imaginação algo que é uma imagem do que algo que é um tijolo de pedra, né? Um bloco de pedra. Então, assim, se você pôr uma pedra, não, como é que eu vou materializar um bloco de pedra? Bom, se você achar que é um bloco de pedra, não vai materializar nunca. Mas então, eu acho que é mais fácil lembrar que renderizar é trazer à realidade algo que faz acontecer. Seria como se fosse uma materialização, né? Mas é a mesma coisa, só que a realidade não é tão sólida quanto parece. Então, isso torna mais maleável, na verdade. Então, facilita, diminui a nossa própria resistência. Agora, a outra coisa que ocorre é o seguinte, né? Você mostrou aí esses quadros futuros, esse aqui é o próximo, né? E aí, na sequência, tem o seguinte, e depois tem outro. Né? Então, quanto mais longe estão as coisas, quanto mais perto elas estão, menos força eu tenho para alterar, porque não dá mais tempo para eu aplicar uma força para algo significativo mudar. Né? Então, dependendo com que eu estou querendo mexer, e ele está um pouquinho mais afastado no tempo, dá mais força de eu exercer a minha vontade e aumentar a probabilidade daquilo acontecer, porque tem um pouco mais de distância. Se já é no segundo seguinte, eu quase que não dá tempo nem de eu pensar no assunto. Né? Eu não preciso de grandes. Mas se eu estou pensando com algo que não tem um imediatismo, não tem que ser hoje, não tem que ser exatamente amanhã, você pensou em algo livre, como foi o caso do arco-íris, e como era uma coisa simples e você pensou com vontade e largou, ela apareceu para você amanhã. Mas podia ter aparecido 2 dias, 3 dias, ou pode ter aparecido 1 hora depois também. Não seria nada impossível. Poderia mas, assim, ter aparecido na TV, numa camisa de alguém, TV, não sei, né? Uma mensagem. Ou, de repente, você foi visitar uma fonte, a fonte está jorrando água, você está no ângulo certo, você vê o arco-íris que é gerado na fonte. Podia ser qualquer coisa, né? Então, foi um desejo aberto. As possibilidades eram grandes de ver o arco-íris. Então, quanto mais... quando você tem um desejo... veja, você fez um desejo para praticar, interessante, porque ele é claro, objetivo, né, uma coisa bem definida, porém ele é aberto, você deixou ele super aberto. Podia vir de qualquer forma, porque quanto mais amarração você põe na coisa, não, eu quero, mas eu quero que tenha cor. Nessa ordem, o arco-íris, com a cor tal, cor tal. Quanto mais você limita o negócio, nem vamos falar da física, né? Porque a lei da física vai manter sempre a ordem das coisas. Estou dando um exemplo para que ninguém pense que eu estou falando literalmente disso, porque eu sei que o arco-íris sempre vem na mesma ordem. Tá? Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais você detalha e amarra, mais você limita e mais esforço, mais tempo requer para que aquilo aconteça. É verdade. Agora, diminui as possibilidades, né? Afunila mais. Complica um pouquinho mais, né? Você está limitando, você está querendo dizer o que você quer e ainda quer dizer como em detalhes, né? Você quer dar a receita do... Né? Eu costumava reclamar dos chefes com quem eu trabalhava às vezes, e tinha alguns que eram tão... Assim, o cara contrata você, um cara com 20 anos de experiência, que conhece um bocado daquilo para fazer um trabalho, e ele vem, em vez de pedir para você, olha, eu quero que você faça isso,
e vê que ideias você tem para propor, para executar o negócio, ele vem com uma bula e diz, olha, vai para a direita, vira para a esquerda, sobe 2 degraus. Então, ele vem te dar uma receita. Falou, mas para isso qualquer um servia, não precisava ter me contratado com 20 anos de É experiência. verdade, é. Não te dá liberdade para você ser Então, criativo. então, quando você está limitando as coisas, você tá tirando possibilidades, você está dificultando, Mário, porque o universo tem mil caminhos, o tem universo tem um monte de caminhos para muito trazer bom a esse coisa. assunto que você está falando, e tem uma pergunta aqui que é exatamente o que estava na minha cabeça sobre essa questão de especificar, né? Perguntaram aqui, mas quando você imagina o carro que você quer manifestar, não tem que definir o modelo, o ano, placa, tudo, tipo, placa já é demais, né? Então, assim, isso que eu vou dar a minha experiência sobre isso, gente. Eu sei que nesse meio que meio místico que a gente está, né? Chamam a gente de místico, né? Não, mas a gente sabe que existe ciência por trás disso. A gente ensina muito. Ah, você tem que ser específico, tem que dizer o que você quer, visualizar e tá com detalhes. Só que assim, de verdade, gente, na minha experiência, treinando, co-criando, manifestando tudo que eu tenho hoje, quanto mais eu deixo abertas as possibilidades, mais eu descanso e mais rápido vem. E é tão gostoso ver o universo nos surpreendendo. Então, por exemplo, sobre carro, né? Às vezes também a gente não sabe o que a gente realmente quer, né? O que a gente realmente quer. Quando eu comecei eu vou visualizar um carro, tinha o que era o meu desejo de verdade e tinha aquilo que eu, pelas crenças limitantes que eu achava, não, eu acho que melhor eu visualizar um, eu queria uma SUV, né? Mas parecia muito caro, muito difícil para mim. Aí eu pensei, vou visualizar um HB20 mesmo. Né? Então não era um desejo genuíno, era aquilo que eu achava que dava para mim, eu não estava deixando livre. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu quero um carro que seja estilo SUV, pode ser qualquer marca, que eu me sinta próspera nele, que ele caiba o carrinho de bebê, a cadeira do bebê, e enfim, seja um carro família que eu andando nele eu me sinta próspera. E eu soltei, né, para o universo essas características. E aí um dia, gente, foi um negócio assim, uma série de fatos que foi se desenrolando. Eu sei que eu fui arrastada para a loja nesse dia e eu não queria ir. E me arrastaram para a loja, né? E disseram: "Não, bora, eu vou comprar um para mim. Vem, pelo menos olha". E eu não queria nem entrar na loja. E quando eu entrei na loja, o vendedor foi lá e me arrastou e me colocou sentada dentro do carro, que é o meu hoje, né? E eu não queria, eu digo, não, não vou entrar não, deve ser muito caro. Aí quando eu entrei no carro, que eu sentei, peguei no volante, eu ouvi uma voz dentro de mim. E aí, nesse aqui você se sente próspera? Aí eu, ai meu Deus, é esse, o carro falou comigo, gente. E para manifestar esse carro depois, aí foi uma série de fatores, gente, que eu não dá para contar aqui. Eu sei que o carro veio lá do estado do Amapá, na Cegonha, até Brasília. E é o meu carro hoje. E quando eu fui olhar a minha caixinha dos sonhos, era uma imagem muito parecida que eu tinha já há um ano na caixinha dos sonhos. Né? Então, assim, gente, deixa aberto. Claro que você vai colocar sua intenção sobre uma coisa. Abraham Hicks, por exemplo, diz que a visualização que a gente faz é como se fosse um rascunho. É como se fosse um rascunho do artista, né? Você olha o desenhista, ele faz aquele primeiro desenho ali com lápis, mas quando o desenho está terminado, pintado, tu nem reconhece o que foi feito no início, de tão melhor que fica. Então, quando a gente está visualizando, é como se fosse um rascunho da realidade. Então, quanto mais a gente deixa abertas as possibilidades, pode vir desse jeito, pode vir de, entendeu? Mas eu acho que é mais fácil, se torna mais fácil, mais rápido, você relaxa muito mais. Né? Essa tem sido a minha experiência. Por exemplo, o arco-íris, para mim, poderia ter sido na camisa de alguém, na TV, não sei, em algum lugar. Mas eu iria saber. Aí veio o quê? Veio de um jeito mais surpreendente, que foi o próprio, né, fenômeno da natureza.
As experiências são tão diferentes quanto existem pessoas, né? Então, sempre lembrando de novo as pessoas que você está citando um caso, da forma como aquilo funcionou com você, e as pessoas estão abertas para tentar as coisas, experimentar e ver de onde vai vir a mensagem, como é que vai perceber e sentir isso, né? E para cada pessoa acontece diferente. E assim, acontece mesmo para quem não acredita. Por exemplo, eu posso falar disso de cátedra, olhando para trás na minha vida. Quando eu trabalhava, eu cheguei num ponto que eu aprendi alguma coisa sobre planejamento estratégico. Eu fiz eu estava fazendo um curso e eu tive uma aula de planejamento estratégico. Então, analisar os riscos, as coisas, o potencial, bom, e eu acabei analisando a mim mesmo, né? Deixa eu aplicar essa matéria em mim e ver o que acontece. E aí eu olhei e falei, olha, eu estava com uma idade X, estava no meio termo, estava com uma boa experiência anterior, mas assim, já estava com uma certa idade, então a tendência dali para frente, se eu não evoluísse, era cair, né? Então eu fiz a análise toda e falei, não, olha, eu preciso fazer duas coisas, continuar estudando, né, completar esse MBA aqui, eu preciso ver o que mais eu consigo fazer e ver que opções me aparecem, e se não aparecerem aqui nesta empresa, vou procurar em outras, porque eu tenho que, nesse horizonte, crescer alguma coisa, porque quando eu chegar aqui com 50 anos, né, e isso vamos dizer que eu estava com uns 40, quando eu chegar com 50 anos, se eu não tiver chegado e feito isso, daqui para frente é rampa abaixo, né? Então eu estou num ponto que eu preciso tomar essas providências. Bom, eu fiz um planejamento para 10 anos do que eu poderia fazer, estudar, progredir, alcançar. Eu estava como gerente naquela área, não lembro de que área, mas estava como gerente naquela época. E aí as coisas foram acontecendo, oportunidades de estudo adicional dentro da empresa também apareceram, e oportunidades de trabalho ali dentro, eu entrei, e de repente, bom, daqui a um pouco eu estava como diretor na empresa, né? Em 5 anos eu tinha feito tudo aquilo que eu tinha planejado para fazer em 10. Olha Né? aí. E assim, você olhando para trás, você fala assim, meu, né, eu visualizei aquilo que eu tinha que fazer, vamos dizer, fisicamente, atuar para fazer, né? Para ajudar a acontecer, mas eu visualizei o que eu queria, o que eu precisava. E eu não sabia que eu estava fazendo isso. Então, o mais curioso disso é o seguinte, às vezes você faz essas coisas e nem sabe o que está fazendo. Né? Eu estava crente que eu estava aplicando um planejamento estratégico, e eu estava, mas eu estava visualizando com força e clareza, analisando o mercado, a evolução, o mercado de trabalho, a indústria no Brasil, a indústria no mundo. Né? Eu fiz aquela de tudo e olhei o que eu tinha de opções, o que eu tinha que fazer para dar um impacto. E planejei para 10 anos, mas aconteceu em 5. Então, são coisas que você, às vezes... isso é outra coisa interessante, meio. Como a gente está falando dessas coisas aqui, que a pessoa olhe para trás e pare para pensar se determinadas coisas... Porque a gente tem a tendência de pensar que a gente fez tudo, né? E eu fiz tudo que estava ao meu alcance para contribuir para aquilo. Porém, eu percebo que o universo tem uma contribuição significativa hoje, porque eu entendo o mecanismo da coisa. Então, às vezes, a pessoa, olhando para trás, ela vê casos onde ela fez isso também. Ela visualizou alguma coisa e a coisa aconteceu. Ela, na época, atribuiu para sorte ou somente para esforço e trabalho, e, na verdade, teve outros fatores envolvidos. Né? Tudo depende da situação, do que você está querendo, e da sua experiência e da forma sua. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer, né, quando eu quero fazer alguma coisa, geralmente ela está ligada com visualizar e com fazer também. Né? Eu vou dar passos que vão contribuir para que aquilo aconteça também. Porque, né, tem um pouco daquela filosofia, Deus ajuda quem cedo madruga. Mas quem procura pelas opções, quem contribui para aquilo, né? Então, nem todas as pessoas são iguais. Né? Então, essa pessoa, por exemplo, eu aconselho que essa pessoa, vamos dizer, é muito materialista, teve uma tradição muito materialista, ainda está muito apegada com essas coisas, então que ela visualize e veja que passos ela também pode dar e contribuir para que aquilo ocorra. Mas, voltando à traque original, as coisas, quando ficam abertas, elas são melhores. Então, por exemplo, uma das regras de sugestão, por assim dizer, para visualizar coisas, né, você ter um gostinho, coisa e tal. Mas, assim, você não precisa ver a marca do carro, mas você fala que é um carro bom, é um carro grande. Você visualiza você dentro dele, você sente o cheiro do carro novo, né?
sei lá o quê. Então, você sente, né, na hora que você está fazendo a visualização, mas você não precisa visualizar a marca, talvez você não precise visualizar o modelo. Se visualizar, tudo bem, mas é aquela escolha, você está limitando mais as opções que o universo pode te oferecer, né? Que pode ser até melhor, né? Porque a nossa De repente, pode alma, ser. o eu superior, tem uma visão muito mais ampla, mais geral. Às vezes a gente está se apegando a uma coisinha assim. Por exemplo, isso acontece muito, Mário, com visualizar o parceiro dos sonhos, né? As meninas solteiras, aí os rapazes solteiros, e a gente recebe muita mensagem, eu quero cocriar, sabe, o parceiro dos sonhos. Só que a pessoa está presa que ela tem que ser o ex, ou aquela pessoa que ela está gamada, né? E já, quando estão juntos, não dá certo, não bate energia, aí a pessoa, não, eu tenho que visualizar, é ele, tem que ser ele, né? Aí ali eu falo assim, olha, que eu até ensinei num vídeo assim, que Abraham Hicks diz assim, visualiza você com alguém, tipo assim, você só tá vendo a sombra da pessoa, não precisa ver o rosto, tem algumas coisas que você pode ver, tipo uma determinada altura mais ou menos, né? Mas se apaixona por uma sombra, não especifica tanto. Aí a gente já sabe que tem muita gente que fica solteiro, que fica demais aquilo, né? Enfim, né? Não sei se deu para entender, galera solteira aí. Eu tenho um exemplo aqui que eu lembro sempre que você estava falando, eu estava lembrando da minha falecida esposa me contando sobre o primeiro casamento dela. Ela foi muito apaixonada na juventude por uma pessoa, aí essa pessoa, de repente, mudou de ideia, sei lá, se juntou, casou com alguém, não sei, e foi. Só que esse casamento também não deu certo, né? E essa pessoa acabou se separando, e aí ela acabou voltando a namorar, e aí casou. Mas assim, sabe quando o negócio nunca ficou bem resolvido e não durou muito, né? E assim, ela conviveu, vamos dizer, 4 anos casada com esta pessoa que ela imaginava de um jeito, lá há muito tempo atrás, e depois acabou, assim, é que nem aquela história da abóbora que vira carruagem, né? E aí, às vezes, a carruagem vira abóbora, né? Então, foi isso que aconteceu. A carruagem, no meio do caminho, virou abóbora. Então, assim, mas aquela história, o negócio talvez tenha ficado ali, olhando para trás, aproveitando a experiência passada, né? O negócio tenha fixado ali e acabou acontecendo, mas no final não foi. Porque, às vezes, o universo é mais sábio, às vezes, o seu eu maior, né? Sua consciência, a sua centelha, né? Aquilo tem uma ciência muito maior. E aí existe outra coisa, né? Uma das regras da visualização é o seguinte, né? Quanto mais próximo do seu ser você está, é mais fácil, mais força você tem, né? Quanto mais distanciado você está, imaginando ser o ego, o egoísmo, o personagem, né? Mais distante você está do ser que você é, e mais difícil fica para você co-criar o seu futuro. Porque aquilo que não vem do seu ser, você meio que trabalha contra. Né? E às vezes você até pode fazer acontecer e aquilo não trazer o benefício que você esperava. Né? Porque o seu ser sabe o que é melhor para você, sabe o que precisa. E tem uma forma de você estar bem com isso, que não é você tem que aceitar as coisas contra a vontade. É que prestar atenção e começar a descobrir o que não é vontade sua. Porque o seu ser é você, o que você realmente é o seu ser. E você se identifica com o personagem vai da valsa com a manada, né, com o ruído da multidão, vai numa direção e tenta fazer coisas que está contra o ser da pessoa. Né, e aí fica trabalhando contra si mesmo. Não é que é outro, não é que existem duas coisas, só existe o ser que você é. Porém, você está iludido com o personagem que você pensa ser. Né? Isso é que é o ego é isso, é a sua ilusão, identificação com as vontades, desejos e coisas momentâneas, que não é o que você realmente é, né? E você estar alinhado vai te fazer fluir com mais facilidade esses meandros aí desse trajeto todo. Exatamente. Então, gente, deixa as infinitas possibilidades abertas, tanto para o parceiro ou parceira dos sonhos, como para, sei lá, qualquer coisa na sua vida. Como a gente estava falando também sobre a questão financeira, né? Que muitas pessoas dizem, mas como que eu vou, se eu só ganho X reais,
né? O meu trabalho me paga só isso. Não tem como. Então, gente, nossa, tem tantas as formas de. Até dando um exemplo prático aqui disso, Abraham conta a história de uma moça que se determinou que queria ir para o evento, que eu tive o prazer de ir presencial, né? O evento de Abraham Hicks, e não tinha o dinheiro para ir. Não tinha que pagar passagem, tinha que pagar o hotel. E aí ela ficou falando o tempo todo, eu vou para esse evento, infinitas possibilidades, infinitas possibilidades. E ela se determinou, se visualizou que ela estava lá. Mas ao invés dela ficar pensando, não tem como eu ir, porque olha só, olha o preço da passagem, olha o preço da. Aí essa moça, ela só ficava falando infinitas possibilidades. Foi caminhar lá nos Estados Unidos, tem uns bosques assim, sabe? O Mário já foi, sabe como é? Que tem muitas árvores, que você fica sozinho ali na natureza. E ela foi caminhando e ela viu um pontinho brilhoso no meio do mato. Mas no meio do mato mesmo. Foi caminhando e viu aquele pontinho. Quando ela viu, era um anel de brilhantes. E, gente, tem na cultura americana, é cultura a mulher usar uma aliança e o anel de brilhantes, porque o anel de brilhantes é o noivado, né? Alguém tinha perdido e não tinha como saber de quem era, estava no meio do mato. Aí ela disse, será que é verdadeiro? Aí levou numa pessoa que verificou que era de ouro e era brilhantes. Aí deu $9.000 a venda desse anel e ela pagou a passagem, pagou tudo e estava lá, feliz da vida, ainda sentada na cadeira falando com a Abra, contando essa história. Então, olha só, se ela fosse pensar, não dá porque eu ganho só isso. Não dá porque é tal coisa. Não, gente, olha só, olha como o universo providenciou. Ela caminhando achou um anel. Não sei, tantas possibilidades. Pode ganhar no sorteio, pode. Enfim, gente, são muitas possibilidades, né, Mário? Eu lembrei de uma, eu acabei esquecendo, né? São tantas possibilidades que você fala de algumas e esquece de outras. Sim. Uma história de curta de um guru americano, um guru indiano nos Estados Unidos. Eu não lembro se era o cara que orientava os Beatles. Alguém me contou essa história com detalhe, mas eu já não lembro mais, porque já faz tempo que me contaram. E esse cara estava nos Estados Unidos e estava abrindo sedes de encontros, não é igreja propriamente dita, é outra coisa, eu não sei qual é a palavra que eles usam para isso, mas assim, ele estava querendo fazer uma sede num determinado lugar, e ele chegou, nossa, aqui seria ótimo esse lugar lindo, maravilhoso aqui, central, sei lá o quê. E aí alguém falou para ele assim, mas mestre, isso vai custar muito caro. Não, mas não importa, nós vamos fazer, não sei o quê, vamos fazer. Mas de onde vai vir o dinheiro? Ele falou assim, não se preocupe com isso, o dinheiro vai vir de onde ele estiver. E é isso que eu estava comentando. Na época que eu ouvi isso, eu falei assim, nossa, mas que coisa mais Eu esdrúxula, né? conheço Mas é assim, essa história. Se eu não me o engano, é dinheiro o vai vir Paramahansa de onde Yogananda. Inclusive, eu tive a ele... oportunidade de conhecer esse ashram, que é de meditação, muito lindo, que ele fundou lá na Califórnia. Eu não lembrava exatamente quem era, pode ser. Eu tinha pensado que era outra pessoa, não sei se era o Maharishi Mahesh, alguma coisa assim, mas pode ser o Paramahansa também, mas pouco importa, na verdade. O que importa é assim, o cara é um cara, vamos dizer, com relativa sabedoria, ele quer estabelecer aquilo, fazer aquilo acontecer, e ele está vendo está percebendo de alguma forma que aquele é um lugar ideal para aquilo, e o outro falando, mas nós não, e aí, mas isso vai ser muito caro, de onde vai vir o dinheiro? O dinheiro vai vir de onde ele de onde ele estiver. estiver. Sabe, os doadores vão aparecer, sei lá, né? Parece uma ideia esdrúxula, mas ela faz sentido, né? Porque assim, o exemplo do arco-íris é outro, é um exemplo simples, mas ele é muito claro, né? Podia ter aparecido de qualquer forma, e apareceu dessa forma para você aí, era uma coisa em aberto, e apareceu, veio lá, seja lá de onde tivesse vindo, veio, né? Podia não ter acontecido durante 10 dias, não ter tido chuva nenhuma, não ter tido nada, né? Não ter tido coincidido de sol com chuva, sei lá. Mas, assim, poderia ter sido numa fonte, poderia ter sido num filme, poderia ter sido numa foto que te mandaram, poderia ser qualquer coisa. Não limitou. E apareceu de um jeito bem convincente e claro para você. Exatamente. E eu tinha soltado tanto que eu só vim me lembrar na hora que eu vi.
Na hora que eu vi o arco-íris, aí eu lembrei da visualização, Isso porque aconteceu durante... comigo com aquela história da borboleta, igualzinho também. Quando eu vi, eu falei assim, nossa, eu nem estava pensando mais naquilo. Eu falei, não, tá bom, borboleta azul, eu não lembro exatamente como é que foi que indicaram para fazer. Eu fiz e esqueci. E, porra, logo em seguida me manda uma foto, alguém mandou uma postagem de olha, fulano, olha que bonito isso aqui. Tinha uma frase qualquer, mas tinha uma borboleta azul no negócio. Exatamente. Impressionante. Então, podemos dizer assim, resumir, Mário, que a nossa atenção faz com que aquele futuro provável, né, no caso do gato, claro, só para simplificar, são duas possibilidades, mas como você falou, por exemplo, o senhor que disse, vamos construir aqui nesse local, ou a história da mulher que queria fazer a viagem, mas não tinha o dinheiro. Então, imagina quantas possibilidades, quantos caminhos poderiam vir o dinheiro para solucionar aquela situação. As possibilidades são grandes, mas quando a gente se prende a uma só forma, por exemplo, mas não dá, poxa, mas só vai vir do meu trabalho. Aí você quer espremer uma laranja que o caldo já secou, né? Aí você vai ficar lá espremendo uma laranja que o caldo já secou e o universo está dizendo, olha, tira o olho daí, olha o tanto de estrelas, você está pegado com isso aqui. Abre mais, amplia a visão. Tem uma conhecida mútua nossa que participou do nosso evento aqui, Despertar em São Paulo, que ela estava numa situação assim, ela viu o que a gente ia fazer, ela mora no Rio Grande do Sul, ela queria vir, eu já não me lembro mais dos detalhes, mas ela falou alguma coisa assim também, ela estava querendo, mas não tinha, mas ela queria, e ela, não, bom, apareceram clientes na quantidade certa que foi o suficiente para pagar a passagem, e alguma coisa assim que ela precisava, eu não lembro exatamente. Mas assim, essa moça aí que você citou tropeçou num anel de brilhante que ela pôde vender e transformou no dinheiro que ela precisava. Mas se você não está limitado, você faz algum tipo de serviço, mas está sem clientes suficientes. E de repente aparecem os clientes do nada, aparentemente, né? E é de lá que eles vêm, né? E precisando do serviço, contrata você, paga, e aí você recebe aquele dinheiro para fazer aquilo que você quer. Quer dizer, tem coisas assim, né? E a gente está cheio, a gente tropeça em exemplos o dia inteiro. Né? Com certeza. O exemplo disso só para dar um exemplo que eu até dei recentemente, eu tenho um amigo que é empresário e ele queria montar uma loja de material de construção, só que ele não tem experiência no ramo, ele tem experiência em outras áreas, né? Só que como investidor, ele queria ser dono de vários negócios. Aí, o que ele fez? Ele convidou uma pessoa para ser sócia dele pela expertise da pessoa de ser funcionário de uma loja de material de construção, de já trabalhar numa loja. Então, vem ser o meu sócio, a tua parte na sociedade vai ser tomar conta da loja e você não vai entrar com nada, o dinheiro, eu vou montar a loja toda, você só vai entrar com a tua força de trabalho e expertise. Olha aí, o cara estava lá, a oportunidade maravilhosa veio para ele agora, né? De funcionário, ele virou empresário, porque outro empresário convidou ele para virar empresário sem ele dar R$1. Olha isso. Tem uma frase famosa que diz, eu não lembro agora quem foi, que eu já descobri, já soube isso, mas eu não lembro mais. Que diz que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Exatamente. Então, aí, no caso, olha, a perspectiva da perspectiva de um é uma coisa, e da perspectiva do outro é outra coisa. Tem um aí que estava com a experiência, mas não tinha dinheiro para fazer isso. E ele tinha a experiência, ele se desenvolveu para isso, e a oportunidade apareceu, ele estava preparado. Exatamente. O outro tinha dinheiro, mas não tinha experiência. Então, mas ele tinha o dinheiro, ele tinha uma determinada preparação, e aí apareceu a oportunidade de se associar com uma pessoa que sabia como mexer com aquilo. Então, dos dois casos, valeu, e para os dois se resolveu e acabou materializando as coisas. Então, assim, gente, uma coisa assim, eu costumo dizer, são 8 bilhões de pessoas no planeta, não existem duas iguais, e não existe nada que nenhuma dessas pessoas faça que vai ser feito da mesma forma. Então, tudo que a gente está falando são sobre mais ou menos como a coisa funciona, né?
e dando exemplos, mas cada caso é um caso. Então, quanto mais aberto você tiver para prestar atenção em você, experimentando na prática, experimenta com uma coisa, experimenta com outra, e outra coisa, com base nesses exemplos que a gente deu aqui, olhe para o seu próprio passado, né, e veja se de repente você já não fez coisas assim, que na época que você fez lá atrás, você não pensava que foi por isso que aconteceu, mas que hoje, sabendo como são as coisas, você olhando para trás percebe que você talvez até já tenha experiência, né, como acontece comigo. Eu, depois de aprender o mecanismo, eu olho para trás e percebo que não foi só porque eu era gostosão que eu consegui fazer as coisas que eu fiz. Né? Eu estava usando uma coisa sem saber, eu estava contribuindo, estava fazendo a minha parte, mas eu estava usando um mecanismo de visualização que eu não sabia o que era, e não sabia o impacto que tinha nos próprios acontecimentos que eu estava planejando. Então, a coisa ela tem um funcionamento muito mais complexo do que a gente percebe à primeira vista, complexo no sentido de, não é transparente, não, sabe, o cara deu sorte. Ninguém sabe o que o cara fez antes, na hora que... Né? A May deu sorte, a May conseguiu publicar um livro e está vendendo. A May deu sorte. Né? Só a May sabe o que passou aí também. Né? E o que ela visualizou e como é que ela chegou nas coisas. A visualização foi importante, mas ela provavelmente deu uma série de passos que também contribuíram para isso, que reforçaram essa visualização. Né? E não é uma questão só de sorte, né? Tem uma aplicação, tem uma compreensão por trás disso e tem uma diferenciação. Né? Mantenha a mente aberta, porque você repetir exatamente os passos, se fosse uma simples receita, a gente escrevia os passos, dava a pessoa e fala, todo mundo sai fazendo. Né? Não, mas assim, é uma coisa que depende da experimentação, da prática, do desenvolvimento, da observação própria. Experimenta. Experimenta com qualquer coisa. Vai experimentando, experimenta todo dia. Experimenta de um jeito, experimenta do outro. Não precisa fazer tudo igual. Né? Observa, sempre se observe, esteja sempre atento para os sinais que você possa estar recebendo, que pode estar vindo de qualquer lugar, às vezes numa mensagem, numa postagem, num negócio. Nossa, isso aqui parece estar falando comigo. Quantas vezes eu já vi pessoas escrevendo para mim, e não sei se já aconteceu com você, May, e pessoas falam, nossa, eu acordei hoje, abri, vi isso aqui, era exatamente o que eu estava precisando, era o que eu estava procurando. Né? Porque você escreve algo que parece fazer sentido, que possa ajudar as pessoas, mas você não sabe exatamente quem ou o que está recebendo do outro lado e vai... Outra coisa que a gente não sabe é o que a pessoa vai entender do que viu ali, né? E aquela pessoa específica, cada uma delas vai utilizar, vai ver, vai perceber de uma forma diferente, e algumas vai ser um jackpot, né? Vai ser um tesouro para ela, porque era exatamente o que ela estava esperando e encaixou perfeitamente. Mas mantenha uma tolerância para ficar aberto, para não achar que as coisas são quadradinhas. Isso aqui não é receita de bolo. Mesmo o bolo, você segue toda a receita. Às vezes você mete o bolo lá, liga o forno, dá o tempo, quando chega lá ele solou. Na verdade, assim, o desenrolar dos fatos não tem como a gente saber como vai ser. Eu vi uma pergunta muito boa que passou aqui, Mário, justamente nessa questão que confunde um pouco de que a gente não tem controle sobre as coisas, aquela questão, né? Na verdade, o nosso papel aqui, enquanto temporariamente humanos, é justamente vivenciar o jogo da vida na pele. E aí, a partir dessas vivências, você faz uma escolha. Só que como a sua escolha vai se desenrolar, aí, por exemplo, eu fiz uma escolha, que foi o quê? Vou visualizar com a intenção de ver um arco-íris. Então, naquele momento, eu estava usando o poder da minha intenção, o meu arbítrio de escolher, que é isso que eu queria ver, intencionar. Agora, eu não tinha como saber como o arco-íris ia aparecer, quando, em que momento, né? Nisso aí já, pelo menos para a mente pequena, né? Da temporariamente humana, não, mas a minha centelha, o meu eu maior, numa visão mais ampla, sim. Sabia, né? Como ia vir, por exemplo, a questão do dinheiro que a gente falou. Eu sei que a minha intenção é essa, a minha escolha é esse ponto ali de chegada. Esse é o meu desejo, essa é a minha intenção. Agora, entre o desejo e a realização de fato, tem esse espaço, que é o espaço que a gente tem que deixar
o universo trabalhar. E as possibilidades disso que a gente deseja vir de várias formas. Então, eu acredito que é isso que confunde muito as pessoas, assim, porque que já aconteceu comigo, de achar assim, eu vou visualizar exatamente. Aí eu quero. Aí não acontece porque a pessoa pensa que ela tá tipo. Quando a gente usa o termo mago, maga, pensa que é igual no Harry Potter, igual nos filmes, né? Que você tá ali manipulando mesmo a realidade. A gente tem controle a um ponto da gente decidir, é isso, né? Agora, eu vou visualizar exatamente isso, isso vai acontecer. Aí não acontece do jeito que a gente quis. Aí a pessoa se frustra, diz que não é verdade, a gente não tem, entendeu? Controle sobre nada, mas eu entendi o passo. Eu decido, intenciono, solto e vem, né? Como? Isso. Quando? Não sei. Seria isso, Agora, Mário, que você diz? não, isso aí está perfeito, Ney. Isso aí nem nada a acrescentar. Agora, volto a acrescentar um ponto, né, um passinho atrás, naquilo que a gente estava comentando da vontade do ser que você é, da centelha, da consciência que você é. Né? A gente, quanto mais identificado com o personagem, né, quanto mais crenças, mais medo e mais ego, mais distante a gente está do ser que a gente é. E menos a gente sabe o que esse ser realmente quer. Uhum. A gente está muito imbuído de controle. Como é que você observa se você está numa ponta ou na outra, ou no meio, né? Por assim dizer? Quanto mais necessidade de controle a gente tem sobre as coisas, inclusive sobre o detalhamento do que quer, de que jeito, de onde vai vir, né? Todo esse detalhamento é necessidade de controle. Necessidade de controle vem do ego. Uhum. Necessidade de controle vem do ego. E quanto mais aprofundado no ego você está, mais distante do ser que você está. E você provavelmente tem até chance de fazer algumas coisas acontecerem e não ser para o seu benefício no final. E que o seu ser talvez estivesse pensando em um caminho diferente ou uma coisa diferente para você. Então, por isso que às vezes as pessoas dizem, uma das coisas que a gente trabalha também com as pessoas, tanto eu como você, May, é em fazer essas pessoas crescerem, expandirem, né? Se aproximar mais da centelha divina para ter mais acesso ao ser que elas são e o que elas realmente querem. Porque aí elas vão num caminho sem luta. Elas não estão mais lutando contra elas mesmas. Porque a única luta que está incomodando a gente é a luta contra nós mesmos. Porque você está pensando ser uma coisa e lutando contra o que você realmente é. E dificultando o seu caminho. E cada dia jogando mais pedra no caminho em vez de azeitar o caminho. Né? Exatamente. Deixar ele lisinho. Então, se a gente observa que está tendo que fazer muita força numa determinada direção e querendo exercer muito controle, cuidado, porque isso é do ego. E o ego, às vezes, te leva a fazer coisas que não são o que o teu ser necessariamente queira. Né? E é a mesma pessoa, só existe uma, volta a falar de novo. Mas você está iludido e o controle indica quão aprofundada. Quanto mais necessidade de controle a gente tem, mais aprofundado, é um sinal claríssimo de estarmos aprofundados no ego e distante do ser, tá? Distante da centelha. Então não adianta você se distanciar e ficar pedindo de longe, me ajuda aí, centelha, né? O que você está fazendo aí, não está vendo aqui? Quer dizer, você quer controlar a sua centelha, né? Não, você é tão egoísta. Quer controlar a tão egoísta que quer controlar a centelha. Pô, centelha, pode fazer uma coisa aí. Briga, né? Porque eu não fiz certo. E briga com o universo, briga com todo mundo e bate o pé, né? Então, eu entendi, Mário, de verdade que a nossa parte aqui é muito simples. É muito simples. Quando a gente entende, aí o universo conspira a nosso favor, as coisas vão acontecendo. Primeiro, você está vivendo aqui, se abra para as experiências, né? E veja o que vai trazer para você e você decide. Aconteceu uma coisa ruim, então o que isso me ensina? Que eu quero isso. Traz clareza do que você quer. Quando você vivencia uma coisa que você não quer, traz clareza. Não é para você se agarrar ao passado, ficar com mágoa. Não, isso aqui me ensinou o que eu não quero. Eu vi alguém postando aqui que criou um relacionamento abusivo, tóxico com uma pessoa. Então, a partir dessa experiência que você teve, ao invés de ficar preso, poxa, mas no meu casamento era muito abusivo, era isso, era isso. Tá, ok. Aconteceu. Né? Agora, a partir daqui, qual a clareza que essa experiência te traz?
Detalha essa clareza, tipo, como você gostaria de ser tratada? Eu gostaria isso, aí você começa a falar, aí você vai saber o que você realmente quer, e isso é a intenção que você está emanando para o universo. Aí sim, você tem que soltar, que vai vir, como vai vir. Então, a nossa parte é ter a clareza, se não tiver clareza, peça clareza, e soltar, que até as inspirações do que fazer, dos próximos passos, vai ser trazido para Agora, você. agora, é perfeito, e eu acho interessante ressaltar mais um ponto no caso deste relacionamento que você está descrevendo, que é o seguinte, porque a gente observa muitas vezes que pessoas têm um relacionamento ruim, no caso você citou um abusivo, e a pessoa finalmente, depois de um tempo, se livra daquilo a duras penas, né? Com prejuízos enormes aí de sofrimento, e aí, dali um pouco, arruma outra pessoa igualzinha. Parece outra, mas é a mesma. E aí entra no mesmo problema, seja lá qual for, de novo. Né? Porque, então, a gente precisa observar a experiência que teve para não repeti-la. Porque não adianta você desejar uma pessoa que pareça de um jeito, você observa uma característica e acha e gosta, beleza, então vou ficar com a pessoa. E depois você descobre que atrás daquelas características tinha um monte de outras que eram horríveis. Então não adianta você sair procurando aquelas mesmas, porque elas talvez vão estar ligadas com aquelas mesmas horríveis. Então, assim, o que realmente é importante? O que foi que deu errado? O que eu precisaria mudar? Porque na minha escolha, que ela seja diferente. Porque se eu continuar escolhendo as mesmas coisas e fazendo as coisas do mesmo jeito, como já disse o próprio Einstein, os resultados vão ser iguais. Né? Os Causa resultados e não vão ser efeito, diferentes. né, Mário? Causa e efeito. Entendeu? Não adianta apenas desejar que uma pessoa igualzinha, mas como é outra pessoa, vai ser melhor. Se ela é igualzinha a outra, ela vai ser a mesma droga, provavelmente, por assim dizer, né? Sim. Falando de uma forma grosseira. Assim, o que é que eu estou procurando nas pessoas que está me fazendo trazer esse tipo de experiência? E o que é que eu preciso passar a valorizar diferente e para escolher diferente e fazer diferente? Porque se fizer igual, tem grandes chances de repetir porque não aprendeu com a escolha anterior. Não É. existe escolha errada, né? Existe escolha que Existem resultou numa coisa. experiências, Existe resultado. experiência, exatamente. Agora, o que você faz? A experiência só é útil se você aproveitar, né? Porque senão vai ser igual aquilo que eu cito sempre no exemplo. Você pega a meia dúzia de laranja, espreme todas, né? Pega aquele suco limpo, joga ele fora e começa a comer as cascas, né? Porque isso é que assim, você não está aproveitando o suco, né? Pelo amor de Deus, você já teve a experiência, né? Ela já passou. Então, veja o que você extrai de aprendizado dela para fazer, aproveitar, mudar alguma coisa e fazer diferente para obter resultados diferentes. E experimente, né? E outra coisa, como a gente comentou antes, lembrando no final, né? Pratique, experimente, exercite com as coisas simples, né? E vai elaborando à medida que ganha prática. Não precisa sair experimentando com a coisa mais difícil do mundo, É, ou que você rotula de difícil, né? Mas, assim, experimente com coisas simples, ganhe confiança e depois solte as asas, né? é verdade. Exatamente. Tem uma pergunta que eu achei tão interessante aqui, mas a gente já tá meio corrido aqui. Agora Que passou é? e eu não lembro mais. Então. Sim, eu achei muito legal. A Brígida falou: estou fazendo tudo direitinho, só não sei qual próximo passo devo dar. Falando por mim, minha experiência, o próximo passo você vai saber quando tiver que dar. Enquanto você não souber o que fazer, fica onde você está, faz tudo uma coisa de cada vez. Eu prestei atenção que toda vez que eu fico assim, aí o que eu tenho que fazer agora e agora e agora? Aí começa a vir ansiedade, é porque a minha mente está no futuro. Eu já quero saber o futuro. E olha só, minha centelha, minha consciência maior me ensinou isso enquanto eu estava trocando de roupa. Eu vim do banheiro de toalha, eu estava no closet, e aí eu já estava olhando a calça, olhando a blusa. Aí eu disse, ai meu Deus, eu não sei que roupa usar, não sei que roupa usar. Aí eu senti a centelha falar assim, que agora é a hora de escolher o quê? Aí a peça íntima. Então, quando for a hora de escolher a calça, você vai saber qual é a calça. Aí aquilo me ensinou, só que eu vi que aquele exemplo foi exatamente a gente que quer
Então, quando a vida dá uma coisinha de cada vez, é um passinho de cada vez, sempre no agora, sempre no momento presente. Então, agora, no dia de hoje, nesse momento, um passo que você deu é assistir essa live, fazer anotações. E a partir dessa experiência vai surgir uma inspiração para uma próxima, e depois uma próxima, e assim por diante. Uma coisinha de cada vez, sempre no momento presente. Isso, e fica observando se determinada, assim, se tem ansiedade no jogo, então calma, puxa o freio de mão e desacelera. Agora, você sempre, a qualquer momento, sempre existem opções de escolhas, né, a ser tomadas. E você vai fazer isso com o melhor das suas intenções, com o melhor da sua competência. Você vai olhar para qualquer das coisas que estão ali naquele momento e você vai dar o seu passinho da vez. Olha, nesse momento eu posso, sei lá, eu vou jantar, eu vou comer uma comida leve, eu vou comer uma feijoada, ou eu não vou jantar, vou comer uma fruta e vou dormir mais cedo, sei lá. A qualquer momento você tem opções. Observe as que você tem no momento e escolha aquilo que fique mais leve para você, não no sentido de não te dar trabalho, não é isso que eu quero dizer, né? O Access tem um negócio de você perguntar se é leve ou pesado, né? Que nada mais é do que você olhar para cada situação e ver se aquilo te faz bem no fundo, te deixa leve tomar aquela decisão, ou te pesa, não, você vai tomar a contragosto. Se você vai tomar aquela decisão a contragosto, aquilo vai te incomodar de alguma forma, você está sentindo isso, né? Está te pesando, então opte pela aquela decisão que está alinhada com você, que não está te pesando, que está leve para você, né? Então é uma forma de você escolher. E aí você escolhe numa coisa hoje, usa esse critério amanhã, usa em outra coisa daqui a pouco, você vai experimentando com isso e vai desenvolvendo essa intuição para aquelas coisas que talvez sejam as melhores para você, mas a qualquer momento vai ter N opções para você tomar, e quanto mais aberto você estiver, mais alternativas você vai perceber, mais livre para escolher entre elas você vai estar, e prestando atenção no andamento e nas suas próprias sensações a respeito de cada uma das opções, você vai escolhendo. E na pior das hipóteses, você vai aprender que uma coisa talvez não fosse tão boa e talvez outro caminho fosse melhor. O importante é de cada decisão e de cada resultado que ela causa, você extrair algum aprendizado e fazer decisões melhores, fazer escolhas melhores a seguir. Em algum momento aquilo vai se apresentar para você, sem estresse, né? Porque não adianta ter estresse. Você pode contribuir com a sua intenção e com as suas ações para que algo aconteça. O seu estresse só vai atrapalhar, porque é o ego, e o ego nunca ajuda você. Eu posso dizer com certeza, o ego nunca vem para te ajudar. Ele só vai atrasar a sua vida e a das pessoas à sua volta. Gente, olha só que legal, é exatamente isso, né, Mari? Então, assim, não podemos esquecer que não precisamos levar a vida tão a sério assim, gente. Nós estamos vivendo numa realidade virtual, nós estamos vivendo, nós somos consciência, né? Quando a gente fica levando a sério demais, a gente fica assim, gera essa ansiedade, esse medo de fazer escolhas erradas. Vamos lembrar que nós somos consciências em constante estado de expansão, sempre vai ter oportunidade para crescimento, porque o todo, o sistema maior de consciência, né? Ele tem o maior interesse que cada um de nós venhamos a contribuir, a crescer, a expandir no caminho da baixa entropia, no caminho da expansão, da positividade, porque é através da expansão das microconsciências que a consciência grande se expande também. Então, além disso, tem a nossa centelha, que é a maior beneficiada aí também, na nossa expansão. Então, assim, quando eu penso nessas coisas, sabe, Mário, eu me sinto mais leve. Não quer dizer que a vida é para levar de qualquer jeito. Não, mas tem que ter o nível de, sabe, não leva tão a sério a ponto de você ficar sisudo, desesperado, angustiado, sabe? Como se tivesse tudo nas suas costas sozinho. Existe todo um sistema amplo de consciência que está por trás, te ajudando e tem interesse do seu sucesso, do seu aprendizado. Tem uma frase que Abraham Hicks diz em inglês, eu vou até falar aqui, depois eu traduzo. O Mário fala inglês também. Abraham fala assim: There is nothing serious going on here. Tem até a camisa. Não tem nada sério acontecendo aqui. Relaxa.
É uma... Na verdade, é isso mesmo, só são oportunidades de aprendizado, oportunidades de crescimento. E quanto mais atento a gente tiver para extrair o crescimento, melhor, mas sem estresse, porque nada está acontecendo aqui, apenas oportunidades de aprendizado. E se a gente não conseguir aproveitar todas, quanto mais aproveitar, melhor, mas se não conseguir aproveitar todas, vão aparecer outras, porque essa é uma escola e ela gera oportunidades porque as pessoas não conseguem aproveitar todas mesmo, mas ela continua gerando outras. E por isso que às vezes coisas se repetem, você não aproveitou na anterior, outra aparece. E claro que se você aprendeu alguma coisa, aproveita para aplicar, porque aí vai amenizando, né, o desgaste. O sofrimento, Mas não é, né, Mário? O sofrimento. mas o Tom tem uma frase que eu não lembro em inglês, então vou dizer em português mesmo, que é: evoluir não é trabalhar em uma mina de carvão. Né? Então também pode brincar, pode contar piada. Né? Aliás, se tiver, de vez em quando, ver uma publicação nossa, eu volto e meia publico uma piadinha, uma brincadeira com o gato, hoje publiquei duas. Né? Não, evolução, né? Aprendizado e crescimento, expansão, não é trabalhar numa mina de carvão. Então, vamos fazer isso com certa leveza, né? É como você sugeriu, excelente sugestão. Exatamente, gente. Ah, que maravilha. E aproveito aqui para deixar o convite para vocês, que nós já estamos com o segundo lote do nosso workshop presencial aqui em Brasília, O Despertar, onde é o 2.0 já. Nós tivemos a primeira edição lá em São Paulo, e agora a gente vai ter a segunda edição aqui em Brasília. Tinha gente perguntando em qual vai ser o hotel aqui de Brasília que vai acontecer esse evento. O hotel vai ser o Hotel San Marco. Ele fica bem no eixo monumental, pessoal. Então, do alto do hotel, é uma vista muito bonita. Você vê o Congresso, você vê a torre de TV que fica bem pertinho, a localização é excelente. Você vai andando, atravessou a rua, você está no shopping. Tem um shopping que agora eu não lembro o nome, eu sei que é o que é grudado com o Shopping Venâncio também, são dois shoppings, um pequeno e um grande. E no hotel lá tem um restaurante disponível para almoço para quem quiser. Então, assim, é um hotel muito bom, a localização é ótima e a gente vai estar lá o dia inteiro começando o credenciamento do pessoal às 8 da manhã e vamos terminar até às 8 da noite, gente. São 12 horas junto comigo, com o Mário, porque vocês viram, né? Nós fizemos aqui 4, né? 4 já, né, Mário? Esse é o nosso quarto encontro. E foram várias horas de conversa. E, gente, eu acho que 12 horas não vai dar. E vamos dizer, né? A gente conta que as pessoas que eventualmente participem estejam assistindo todas essas coisas, porque elas vão contribuir para a gente poder aprofundar mais e olhar outros pontos também, né? Então, a ideia era fazer um esquenta, né? Já deixar o material mais ou menos na mão, na cabeça das pessoas. E a gente está fazendo, o segundo, a gente está chamando de 2.0, a ideia também, achei muito legal, porque é uma evolução, né? Tudo evolui, inclusive o despertar, né? Sim. E a gente aprendeu algumas coisas com o despertar 1 e no intermédio também, e a gente está trazendo para essa aqui algumas experiências práticas, né? Que a gente não teve a oportunidade de fazer da outra vez, né, como uma meditação guiada, um experimento. Sim. A gente vai dar de brinde alguns binaurais também, fazer alguns por visualização remota ou cura, a gente vê na hora o que a gente acha melhor fazer. Mas vamos fazer alguma experimentação prática também. Então, assim, a gente expandiu o tempo de duração do seminário e incluiu algumas práticas nele, no workshop, na verdade, não é seminário, perdão. E assim, então, assim, tem toda a evolução nossa no período aí entre o 1.0 e o 2.0. Então, vai ser muito bacana. Eu vou ter a chance de conhecer Brasília também, ver essa vista linda que você mandou as fotos para a gente lá do hotel. Eu não conheço Brasília, é a primeira vez que eu estou Que aí. legal! Olha aí, já vamos fazer um tour com você aqui, passear lá, mostrar a cidade. Legal. Participe com a gente. Participe com a gente. O segundo lote está em andamento, fecha no domingo. Okay? De novo, ainda tem um desconto significativo em relação ao preço final, então vale a pena antecipar, né? Isso nos ajuda no planejamento e organização, mas ajuda você também, porque o desconto é significativo ainda em relação ao preço final. Então, em breve, aí, 18 de dezembro, estaremos juntos. Contamos com encontrar vocês por lá. Olha, pessoal de São Paulo, que a gente viu, tem muita gente interessada. Venham,
é rapidinho que chega de avião aqui em Brasília. E você pode até se hospedar no hotel do evento, vai ser bem legal. Enfim, as possibilidades a gente já falou aqui, são infinitas. Vai que E a gente você tem acha um anel de brilhantes enquanto você está caminhando, igual o exemplo. muita gente tem perguntado para a gente aí nas postagens, né, se a gente vai fazer em tal lugar, no Rio de Janeiro, não sei aonde. Veja, é complicado. A gente começou ele em São Paulo, porque eu moro aqui, e para mim fica fácil organizar, já conheço tudo. Agora estamos fazendo um em Brasília, porque a May e o Elcio moram lá, também tem facilidade de organizar. Mas a gente tem vontade de fazer em outras cidades, mas não tem nenhum plano ainda, né? Então, de repente, o universo vai trazer alguma forma de fazer isso, mas no momento a gente está fazendo, fez em São Paulo e fez em Brasília, porque é mais fácil, né? Porque a gente está no nosso alcance, né? A gente não, você planejar um negócio com tanto detalhe, ver sala, escolher Gente, local. olha, eu nunca imaginei que dava tanto trabalho planejar um evento presencial. O Mário tá aí, a gente está toda hora no WhatsApp. Eu, o Mário, né? O Gerson, que é sócio do Mário, e o Elson, a gente está lá, ó. O pessoal da É, equipe corre, visita coisas, você não imagina a correria que tá é, aqui. E produzindo É assim, conteúdo. a quantidade de detalhes, de coisas que a gente tem que ver, né? Passar informação para as pessoas, responder perguntas, resolver coisas, acertar contratos de filme. Às vezes tem que É, ver filmagem, tem que ver o local. A gente, né, vai ter coffee breaks, coffee então tem break. que meu, assim, tudo tem que. Né? Não veja, a gente está visualizando, o negócio vai acontecer, já está certo, né? Sim. A gente começou com a ideia e o negócio está materializando. Mas a gente tem que colaborar com várias etapas, que tem detalhes a ser cuidados para que você não chegue lá e seja mal recebido e fique insatisfeito com a coisa. Para que você saia de lá satisfeito, tem uma porção de detalhes que a gente tem que cuidar e fazer com carinho isso aí para dar certo. E assim, eu estou começando a ficar experiente, né? Já trouxe o Tom, já É, trouxe a May, agora a May vai me levar lá para é. Brasília. Olha, eu vi. Nessa brincadeira aí, né? Quem sabe a gente, uma próxima vez, não traz os dois juntos o Tom aqui, quem Ai, eu sabe? pensei exatamente nisso. Eu já visualizo o workshop e o despertar, 2 pontos, sei lá o quê, que já vai estar com o Dr. Tom Campbell também aqui. Olha, e um fim de semana, começando sexta, aí sábado o dia inteiro e terminando no domingo. Olha só, 3 dias. Aí é muita expansão. Do Tom, nós estamos pelo menos 2 dias com ele, É, exato. para dar uma chance mínima dele poder explicar as coisas do jeito dele. Exatamente. Olha só que maravilha. Ó, estamos sonhando. O Matias falou aí, olha a oportunidade. Organizadores de evento, né? A gente até falou. É, Claro. se alguém aí trabalha com isso e quiser levar o workshop para a sua cidade, para outras cidades do Brasil, a gente está aberto às infinitas possibilidades. Vamos nos E, organizar. inclusive, aproveitamos e contribuímos com a experiência que a gente já ganhou com esses 3 eventos Exatamente. aí. Exatamente. Então, estamos organizando aqui em Brasília. Quem está organizando aqui, correndo atrás das coisas, sou eu, o Elson, né? E a minha equipe, e o Mário de lá também contribuindo. E lá em São Paulo, o Mário, que foi visitar local, enfim. Então, em outros estados, a gente vai precisar realmente de outras centelhas aí que trabalhem com eventos. E E elas vão vir de algum lugar, vão vir. né? E aí a gente materializa isso. Mas no momento, né? A gente explica para as pessoas que no momento é o que deu para a gente fazer até É, aqui é fazer isso aí, São Paulo e Brasília, porque outras cidades remotamente, sem ajuda externa, fica mais complicado. Né? A gente está exatamente. fazendo isso meio no braço, com a maior boa vontade, o maior carinho, né? É. E garantindo uma coisa bem feita. Então a gente precisa encontrar essas pessoas para eventualmente fazer em outros lugares. Vamos fazer igual o Yogananda exemplo lá, né? Vai vir de algum lugar, de onde estiver. Vai vir de onde estiver. E o doutor Toqueba, o ano que vem, hein, Mário? Coisa É mais isso também. Ele linda. vai vir do Alabama, nos Estados Unidos. Ai, ele Eu já mora no tive lá. Alabama. Sweet Home, Alabama. Mário, obrigada, viu? Sempre muito bom esse bate-papo, essas nossas trocas aqui. E olha só, imagina, um dia inteiro, né?
junto com as centelhas aí, vai ser muito legal mesmo. Amanhã a gente vai estar aqui de novo, pessoal, falando também, descomplicando a física quântica. Amanhã vai ser nosso último episódio aqui dessa Essa série de série. cinco vídeos que a gente programou para fazer Descomplicando a Física Quântica. Os outros vídeos da série estão lá no canal do YouTube. Esse aqui a gente vai subir para o canal do YouTube também, mas ele vai ficar disponível aqui no IGTV Temporariamente Humana para você assistir também quantas vezes quiser. Amanhã nós vamos estar novamente às 20 horas aqui e vamos falar de... O que que vai falar, Mário? Cocriação? Eu tô sem... Principalmente cocriação, isso. A ideia quais são as formas de criar ou cocriar realidade, que eu acho que isso aí fecha um pouco com chave de ouro. A gente acaba aqui com tudo isso que a gente falou, a gente tocou um ponto aqui, um ponto ali, mas a gente tem 3 formas de cocriar a realidade, segundo o Tan Campbell, e cobre todas as possibilidades da nossa influência, né? E a gente vai se aprofundar bastante nisso aí. Que maravilha! Olha só, que legal. Então, vamos aprender amanhã as 3 formas de cocriar a realidade, de acordo com os estudos do Dr. Tom Campbell, que é especialista em física quântica e autor de My Big Talk, que o Mário traduziu, enfim. Isso tudo que a gente está falando, física quântica, gente. Vamos descomplicar. Lembrando as pessoas, me desculpa, permita aqui, porque eu não me lembrei em ponto algum outro, né? A gente tem os livros do Tom traduzidos, eles estão em português. My Big Tom é uma trilogia que explica o funcionamento da realidade, o nosso papel nela, como a gente se relaciona uns com os outros e com a realidade. A realidade muito maior do que o que a gente percebe como universo. E a gente tem os livros traduzidos, estão à disposição no nosso site. Entre em contato com a gente, se alguém se interessar pelos livros, estão à disposição. Maravilhoso. Aliás, May, eu tô ansioso aqui para poder divulgar o seu livro, hein, May? Eu já vi alguns amigos aqui do YouTube. Mas o seu vai chegar aí, eu deixei lá. Eu tô aqui na força da cocriação de ler esse livro logo. Eu falei assim, na pior das hipóteses, eu vou materializar esse livro quando eu for em Brasília. Mas eu tô contando de cocriar antes, né, Mário? Olha, Mário, um trecho eu cito o Dr. Tom Campbell, inclusive cito My Big Toe e tal, tem no rodapé lá, então assim, tá citando lá algumas pessoas assim que marcaram a minha história, todo esse entendimento, até mesmo, gente, olha só, rapidinho, como foi que eu conheci o Mário? Eu ainda estava morando nos Estados Unidos, o canal estava no início, e eu estava assim maravilhada que eu tinha descoberto o trabalho do Dr. Tom Campbell lá em inglês, num canal de um americano que eu sigo, Open Your Reality, o nome do canal do rapaz. É um americano assim, carequinha, dos olhos bem azuis. E aí eu fiquei encantada. Esse americano é fã do Tom Campbell. E eu fiquei encantada. Eu não tinha lido, né, a trilogia, mas aí eu comecei a ir o Tom Campbell no YouTube. E haja assistir Tom Campbell, palestra dele, enfim, tem muito no canal dele. E aí eu comecei a usar o que eu estava aprendendo do Tom Campbell sobre realidade virtual, porque eu estava achando idêntico com o Caibalion, só que o Caibalion é uma linguagem mais filosófica, metafísica. E aí eu estava ali, aquilo era o meu respaldo científico para o que eu estava ensinando. E eu gravei um vídeo falando, e aí eu recebi um e-mail no vídeo, eu até falo, gente, pena que não tem no Brasil esse livro ainda traduzido. Aí eu recebi, as centelhas foram lá, não sei como, e falaram para o Mário que eu tinha falado. Eu acho que sei quem foi a centelha, foi a Elis Puls. Ela me falou. Ela falou para mim, essa moça do Rio Grande do Sul, ela acompanha os 2 canais. E ela um dia falou para mim, Mário, ela não sabe que o livro está traduzido. Não sabia, não. Eu também não, àquela altura, não te conhecia, né? Mas essa moça que... Você veja assim, o universo dá um jeito, né? Eu fiquei sabendo que você desejou que o livro tivesse traduzido. Eu falei, não, daqui, ó, tá traduzido. Já estava. Aí recebi e-mail do Mário, aí a gente fez uma videochamada, se conheceu. Aí foi legal. Aí quando eu cheguei no Brasil,
a gente conversando, eu vi que ele tinha feito o evento do Tom, tinha experiência, e disse, Mário, Foi logo em seguida, foi logo em seguida. foi logo em Por seguida. um pouco você estava nos Estados Unidos, por um pouco você não pega ele aqui. Pois é, eu vi esse evento, ainda estava vendendo ingresso no Simpla, só que na época eu ainda estava nos Estados Unidos e eu disse, não acredito, eu quero ir para esse evento. Eu tô aqui e vai fazer um evento lá. Eu tô aqui, ele é americano, tá fazendo evento lá, mas o evento aconteceu, eu acho que um mês depois eu cheguei no Brasil, mais ou menos. Quando foi o evento, Mário? Foi em agosto, 1º de agosto de 2018. Foi um pouco antes do nosso. O nosso foi em dezembro, o dele foi em agosto. E eu cheguei no Brasil final de agosto, início de setembro, um mês depois. Então, a gente fez o nosso aqui, acho que foi 3 meses depois, porque foi em agosto ou 4, né? Porque foi 1º de fevereiro de 2020 o nosso. Então, foi 4 meses depois que ele esteve aqui. Mas eu voltei para o Brasil um mês depois que você tinha feito o evento com o Tom. Então, aí eu até vi, eu disse, poxa, se fosse um mês depois eu ia. Com certeza, mas eu não estaria lá. Mas aí foi assim, aí a gente conversou, aí uma conversa de Zoom, um bate-papo, aí a gente falou, eu falei, mas bora fazer um presencial? Eu tô doida para fazer presencial, porque queria conhecer as centelhas presencialmente, eu não tinha conhecido, né? Queria, e aí foi muito super legal. Bacana, hein, May? Foi super bacana. Fala se não tinha um clima rolando fantástico lá com as pessoas. Muito maravilhoso. Muita Nossa, gratidão. É Nossa. impressionante que esses eventos, as pessoas vêm com aquela boa vontade, aquela vontade de crescer, aquela vontade de compartilhar e junta aquela massa, forma aquela consciência coletiva, fica um negócio muito gostoso. Acho que ainda o melhor de tudo do evento é o clima. Nossa, e eu já estou assim, já estou sentindo, eu já acessei o futuro aqui, ó. O futuro provável, e é muito bom o negócio que está nos esperando lá no Despertar 2.0 aqui em Brasília, viu? Sim. Já dá para sentir. Mário, gratidão. Contagem regressiva. Gratidão, Ney. Gratidão a todos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui hoje. Olha, e tem bastante gente aqui em Virgem Maria. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Centelhas. Um forte abraço a todos. Obrigado, gente. Amanhã, às 20 horas, nosso último episódio Descomplicando a Física Quântica. E vamos ensinar aqui, o Mário vai compartilhar as 3 formas de co-criar, de acordo com o Dr. Tom Campbell. Vamos lá? Até mais, boa noite. Obrigado, Mário. Obrigado, Centelhas. Tchau,